Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. A Prof. Diocélia aqui para falar com vocês, né, sobre um assunto novo aí na área. Assunto é divisão celular, mitose e meiose, tá bom? Vamos então, deixa eu compartilhar aqui o meu slide com vocês, tá? Bom, é isso aí então, o nosso assunto de hoje. Se você quer saber por que que aquela cirurgia que você fez, ela consegue fechar e cicatrizar, se liga aqui na área que você vai saber o porquê de acontecer essa recuperação ali naquele tecido aonde foi cortado, tá? Vamos lá então. Primeiro, antes de a gente começar na divisão propriamente dita, a gente precisa aprender alguns conceitos. Cromossomo. O que é um cromossomo? Gente, olha, o cromossomo é uma estrutura que contém o DNA, tá? Aquele que transmite as características que você recebeu do seu pai e da sua mãe, beleza? E aí acontece o seguinte: dentro dos seus trilhões de células vão estar lá os seus cromossomos. Essa quantidade de cromossomos ela é variável entre as espécies. Por exemplo, a da mosca tem 8 cromossomos, então nós, né, na espécie Homo sapiens, a gente tem 46 cromossomos, formando 23 pares. Em todas as suas células vão estar lá esses 46 cromossomos, exceto nas suas células reprodutoras, são os gametas, que é o espermatozoide e o ovócito, que a gente chama de óvulo, né? E ficou como óvulo. Mas acontece que esse cromossomo, ele está geralmente assim, ó, tá? Descondensado, como cromátides, né? Descondensado. Aí vai sofrer uma condensação e vai ficar assim, com um formatinho, lembrando aí um X, beleza? Bom, o cromossomo, ele pode ser simples, quando tem só uma cromátide, só uma perninha, tá? E aí, o que é que acontece? Ó? A gente tem esse centrômero aqui, um estrangulamentozinho aqui, é chamado de centrômero. Para um lado é braço, para o outro braço. Então, o simples vai ter 2 braços e um centrômero. Já o cromossomo já o cromossomo, perdão, gente, já o cromossomo duplo, vamos travar a língua aqui agora. O cromossomo duplo, ele vai ter, então, 2 cromátides, ou seja, 2 bracinhos, né? 2 perninhas, aliás, que aí a gente chama de 4 braços, ó, 1, 2, 3, 4, com o centrômero aqui no meio, beleza? Bom, com relação à posição do centrômero, a gente pode fazer aí uma classificação desses cromossomos. Quando esse centrômero está bem aqui no meio, ó, no meio do cromossomo, a gente chama que esse cromossomo aqui a gente classifica como metacêntrico. Já quando ele desloca um pouco, não fica bem no centro, sobe um pouco aqui, a gente vai chamar de submetacêntrico, tá? E quando ele desloca um pouco mais do que o sub, ele é acrocêntrico. E se isso fica aqui na extremidade, ó, o centrômero na extremidade, é um cromossomo do tipo telocêntrico, tá? Essa classificação aí, bem basiquinha. Beleza, agora a gente vai ver a questão dos cromossomos homólogos. Homólogos porque são iguais. Lembre-se do seguinte, eu falei que nossa espécie, né, Homo sapiens, ele vai ter um conjunto de 46 cromossomos, formando 23 pares, porque eles estão juntinhos. Isso são cromossomos homólogos. A gente numera de 1 a 23 esses cromossomos. Então, por exemplo, cromossomo número 1 tem o homólogo do número 1, tá? Que você recebeu 23 do pai e 23 da mãe, para formar esses pares aí, tá? De 1 a 23. Aqui nós temos a imagem, ó, um cromossomo no indivíduo haploide, tá certo? Perdão, no indivíduo diploide, nós temos os cromossomos homólogos, só que no haploide nós não vamos ter cromossomos homólogos, porque ele só tem um conjunto de cromossomos, entenderam? É assim que funciona.
E aqui é só a repetição do que está explicado aqui, só que numa imagem mais próxima do real, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ser mais clara aqui. Ó, o indivíduo que é, por exemplo, como a nossa espécie, que é diploide, ele vai ter os dois conjuntos de cromossomos, eles apresentam cromossomos homólogos. Por quê? Porque vai ter 23 cromossomos vindo da mãe e 23 vindo do pai. Então, são iguais esses cromossomos, né? De 1 a 23, formam pares homólogos. Já o indivíduo haploide só tem um conjunto, então não vai ter cromossomo homólogo, tá bem? Tá bom? Beleza. Então, daí é que a gente forma o conceito de célula haploide e células diploide. Células haploide é aquela que tem apenas um conjunto de cromossomo. Célula diploide apresenta dois conjuntos de cromossomos. Beleza? Bom, e aí a gente vai começar a estudar a divisão celular. A divisão celular ela pode ser de dois tipos, mitose e meiose. Eu não vou falar nada da meiose para não confundir. Estamos falando aqui apenas e somente da mitose. A mitose é uma divisão celular onde a célula mãe vai se dividir em duas exatamente idênticas, ou seja, as células filhas são iguais às células mães. Por exemplo, esse indivíduo aqui, quando é haploide, a gente representa apenas por um N. E quando é diploide, a gente representa por dois Ns. Agora, vamos lá. Aqui, por exemplo, se ela é haploide, só teria um conjunto. Digamos que seja aí no gameta, no espermatozoide. Então, aqui, ó, ela começa com 23. Gente, para escrever com esse negocinho aqui, ó. 23 cromossomos, tá certo? Começa com 23 cromossomos, beleza? Cromossomos, e vai terminar também com 23 cromossomos, beleza? Ou seja, fica idêntica as células mães idênticas às células filhas. Já nesse aqui, como o indivíduo, a espécie aqui é diploide, tem dois conjuntos de cromossomos, é dobrado, né? 23 dobrados, então é 46, né? Começa com 46 e aqui vai terminar também com 46, certo? 46 cromossomos. É assim que acontece. Do jeito que a célula começa, ela termina. Elas são células filhas, né? Iguais às mães. Bom, a célula, ela só pode estar de duas formas. Ou ela está em divisão celular, ou ela está em intérfase. Agora é o seguinte, a grande maior parte da vida da célula, perdão, gente, ela vai estar em intérfase, tá certo? Se eu, por exemplo, pegasse aqui, ó, uma circunferência para representar a vida de uma célula, tá certo? Eu diria que o período, o tempo que ela fica em divisão celular é apenas esse pedacinho aqui, ó. Apenas esse pedacinho aqui, ó. Em divisão celular, apenas esse pedacinho aqui, ó. Gente, o pé da câmera tá bem em cima do desenho, mas tudo bem. Ó, apenas esse pedacinho ela estaria em divisão celular. Todo esse restozinho aqui, ó, de vermelho, né? Vou botar uma setinha aqui pra gente, ó, daqui até aqui, tá certo? Todo esse restinho aqui de vermelho, tá? Daqui, ó, até aqui, ela estaria em intérfase. Havia um equívoco aí que achava-se que quando a célula estava em intérfase, ela estava paradona, sem fazer nada. E não é assim. Ela está trabalhando, e trabalhando muito. Ela está duplicando o material, está se preparando para começar a divisão celular. E aí vai depender, né? Todas as suas células somáticas, do fígado, do estômago, da pele, do seu sistema todo, né?
somáticas, elas vão fazer divisão celular chamada mitose. Mas os gametas feminino e masculino, ovócito, que a gente chama óvulo, né? E espermatozoide, eles vão fazer a meiose. Eles fazem a meiose, tá? Então, vamos lá. Aqui, perceba, ó, que a intéfase, ela está, então, dividida em 3 subfases, ó. Subfases, que são essas 3 aqui, ó. Tá? São essas 3 subfases aqui, onde está dividida, organizada a intéfase. Na G1, é a pré-síntese, nós temos cromossomos simples, ó, de uma perninha, né? Simples, e aí vai passar para a fase S, né? A subfase S, que é S de síntese, produção de DNA, duplicação de DNA, né? Tá indicado aqui, ó. Duplica, tá com o DNA aqui, vai duplicar o DNA, beleza? E aí, na fase G2, que é a pós-síntese, nós vamos ter, então, agora, ó, cromossomos duplos, beleza? E ela já está aí pronta para começar a divisão celular. Perceba nesse gráfico aqui, ó, ela começou com essa quantidade de material genético, né, ó, e aí ela dobra. Vamos passar aqui para ter uma ideia aqui de tamanho, ó. Tá vendo como ela dobra, ó? Vai para cá, ó. Mais ou menos aqui, né, gente? Ó, vai mais ou menos aqui, né? Então, deixa eu ver, ó, ela vai para cá, ó. Aí daqui para cá, ó, ela dobra esse material genético, tá certo? É isso que acontece, então, na intéfase. Ela duplica o seu material genético. Bom, e aí a gente vai para a mitose. A mitose, ela tem 4 fases. 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Telófase. Gente, porque, desculpa, aconteceu aqui e telófase. Agora a gente vai ver, então, a prófase, tá? Vamos ver aqui, então, a prófase. Na prófase, o que é que acontece na prófase? Gente, desculpa, porque o meu gato estava aqui perturbando aqui. Ó, na prófase, vai acontecer esses eventos aqui, ó. A célula vai começar a perder a sua carioteca, vai ter buracos aqui nessa carioteca, e ela irá se desintegrar. Aparecem esses centríolos aqui, ó, esses 2 centríolos, e o fuso, que é esse aqui. Esses são os eventos principais da prófase. Desaparecimento da carioteca, esse cromossomo está descondensado, tá certo? O núcleo vai desaparecer, né, porque vai acabar aqui essa carioteca, aparece os centríolos, como eu já disse, e o fuso. Esses são os eventos da prófase, beleza? Depois que termina a prófase, já vai começando a metáfase, que é a próxima fase. A característica principal da metáfase já está aqui no nome, ó. Meta, meio, fase do cromossomo no meio. Esse cromossomo vai ficar aqui no centro da célula, no equador da célula. São cromossomos com cromátides irmãs, ó, eu tenho uma perninha e tenho outra perninha. Vamos ter os centríolos vindo um para um lado, outro para o outro, e esses fusos já cresceram mais e vão, então, se conectar com cada uma dessas cromátides, tá? Esses são os eventos da metáfase, porque esses fusos aqui irão puxar essas cromátides, separar essas cromátides, que ela já termina no finalzinho da metáfase, começa já separando essas cromátides, tá certo? Então, é isso, a gente viu, então, um conhecimento logo para começar a mitose, vimos o conhecimento básico, em seguida já vimos, então, 2 fases da mitose. Eu vou deixar as outras 2 para a próxima aula, para não ficar muito longo, tá bom? Vamos ver, então, aí só até a metáfase, como fases da mitose. Vamos, então, deixar bem fixado aí os eventos principais. Prófase,
aparecimento de centríolo e difuso, desaparecimento da carioteca, o núcleo vai deixar de existir e os cromossomos estão ali, ó, bem ali, desorganizados ali dentro do núcleo, né? E aí a gente vai para a metáfase, que é a característica principal qual é? Meta, meio, fase no meio, cromossomos no equador da célula. Equador da célula, lembre. E eles vão estar com cromátides irmãs, né? E os fusos se ligam já a essas cromátides, já se ligam porque irão puxar essas cromátides. Eles já estão ligadinhos ali. Quando já está no finalzinho da metáfase, já começa a haver essa separação. Tá bom? Beijos, até a próxima aula. Fiquem atentos aí às orientações que estão sendo dadas no grupo para saber o que tem que fazer depois da aula. E até a próxima.